Ao vivo. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer os aqui presentes, né, que vão fazer parte dessa live. E nossa temática é sobre Novembro Azul. Como todos nós sabemos, né, hoje é 30 de novembro, e essa campanha inicia geralmente dia 1º de novembro, né? Essa campanha é muito importante, devido a uma questão da doença em si, né? E nós vamos nos apresentar e abordar essa temática, que eu acho que é praticamente para a população masculina, mas é pertinente nós comentarmos, tá? Eu vou me apresentar, depois as demais pessoas vão se apresentar, tá bom, gente? Elas são minhas convidadas. Eu sou Ângela Cecília, moro em Viçosa, Minas Gerais, sou psicóloga clínica, atendo pré-adolescentes e adolescentes e adultos, né? E sou da abordagem TCC. As minhas demais colegas também são psicólogas e vão se apresentar. Meu nome é Neuza, moro em Votuporã, interior de São Paulo. Sou da abordagem da psicanálise, atendo idosos, adultos e pessoas, né, em processo de envelhecimento. Eu atendo online e presencial. E quero agradecer o convite da colega Ângela, né, para estar contribuindo nessa live. Boa noite a todos. Meu nome é Marciana, sou psicóloga de São Paulo, do município de Itapecerica da Serra. Atendo pacientes com transtorno de depressão, ansiedade, entre outros também, né? Cuidados paliativos também. Eu agradeço muito pelo convite, viu, Ângela, de estar participando. Falando de um tema que ele não é muito comentado durante o ano, mas somente no ano, ou seja, somente em novembro, né? Mas precisamos aí quebrar esse tabu. Muito obrigada. Assim, agradeço a presença de todas, são todos colegas de profissão. Eu tenho, além de colegas de profissão, tenho uma amizade profunda com todas elas, né? E eu fiz o convite exatamente por causa da. É interessante a gente abordar, né? Eu quero falar para vocês, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode escrever ou no chat ou nos comentários, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Ou se vocês quiserem deixar mais para o final, fica a critério de vocês, tá? Assim, vamos começar com vocês, gente, tá bom? Primeira coisa, o Novembro Azul não é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Né? O que seria exatamente isso? Começou em 2003, na Austrália. Foi um grupo de homens, né, que se vestiram de azul, que pode ver Novembro Azul tem o laço azul, né, camiseta azul, né, e essas pessoas começaram a reivindicar a questão de doenças específicas para os homens. Esses três homens, né, se colocaram dessa disposição e montaram uma fundação. Isso é importante? Sim, porque a fundação se baseia em quê? Em estudar doenças específicas para homens, né? E o que acontece? A partir daí, foi que a Marcinha até já falou, que não é só o mês de novembro, lógico, o mês de novembro tem a campanha, mas é necessário tomar consciência, tá? Anualmente, sobre o câncer, né? Sobre o Novembro Azul, especificamente câncer de próstata. Isso é importante destacar, porque se pontou como se fosse só no mês de novembro tivesse os exames, né? As questões que são necessárias. Não, gente, no corredor ano todo. Só que, especificamente, faz-se a campanha, né? Não só a nível nacional, mas também internacional, do Novembro Azul. Aí o que acontece? Em 2008, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, junto com o Instituto Lado a Lado da Vida,
resolveram fazer essa campanha a nível nacional. E a partir daí, de 2008, agregou-se também o Ministério da Saúde, né, e também o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Brasil. O que acontece? Tendo essas parcerias iniciais, que hoje é mais basicamente a Secretaria de Saúde e o INCA, são pessoas que mexem basicamente com câncer, tá? Especificamente no Novembro Azul, câncer de próstata, tá bom? E o que acontece? Dia 17 de novembro, né, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata. Por isso que também se fecha dentro do mês de novembro. Isso é importante muito. Por quê? O que acontece? O câncer de próstata é o segundo câncer que mais atinge os homens. Eu não vou falar que atinge em questão de mortalidade, não, que tem mais a doença, tá? E, às vezes, muitas das vezes, é uma falta de autocuidado do homem. E pode chegar, né, a um estágio de um câncer de próstata, pode chegar, não estou dizendo que vai chegar, e ter sequelas disso. Outra questão, muito importante. O câncer de próstata, geralmente, né, acontece a partir de 65 anos, isso é idoso, mas tem casos que acontecem antes. Por quê? A colega Neuza vai explicar pela incidência familiar, fatores de risco, tá? E é importante destacar, os homens, quando percebem, né, alguns sintomas, né, é necessário sim procurar ou um médico urologista, que é o mais indicado, procurar o posto de saúde, até o hospital, se for o caso, uma policlínica, para fazer exames necessários, gente. Não tenha medo. O que existe, talvez muito mito, preconceito, né, da questão dos exames. Observa-se, já é levantamento mais estatístico, que a mulher se preocupa mais com a saúde do que o homem. Mas tem que ter cuidado com isso, que o homem também é um ser humano que requer cuidado e atenção, né? Outra questão muito importante, o que é geralmente câncer? Câncer é uma multiplicação das células. Gira um tumor. Esse tumor não necessariamente pode ser maligno, pode ser benigno, tá? E você tem que ter muito cuidado, né? Porque o tumor é câncer. Cuidado com isso. O que acontece? A próstata, ali, tá? É que digamos, é produzido o esperma, o líquido, o esperma do homem. E ali concentra, né, a questão da fertilidade do homem. O que acontece? Quando a pessoa está com câncer, quando fala a pessoa, o homem está com câncer de próstata, tá? Começa a sentir dores na próstata, né? Ao urinar. Eles começam a sentir dores quando vê, às vezes, incômodo, né? Urina assim, não consegue mais segurar a urina como era de frequência. Por que tudo isso? Porque a próstata está muito perto da bexiga, da urina, tá? No canal que você vai urinar. Por isso tem essa dor. E incomoda muito. Mas a questão que essa dor não pode deixar chegar a um ponto de ficar insuportável e procurar um médico. Não espere chegar a esse ponto. O que você pode fazer? Procure quanto mais cedo perceber certos sintomas, você procurar alguém que ajude, de preferência um médico. Tá? Quais são os sintomas? Geralmente dor ao urinar, dor nos testículos, né? A questão da urina estar vermelha, um pouco avermelhada, né? Esses são os básicos, gente. Tem muito mais sintomas, né, para a pessoa perceber que está, talvez, na questão do próstata, câncer de próstata. Mas é importante destacar, tá? Só é diagnosticado câncer de próstata quando se faz os exames. Não é pelos sintomas. Calma aí. Tome muito cuidado com isso. Significa, em outras palavras, você precisa fazer, tem 2 tipos de exames, ou melhor, 2 que é mais comum, mas tem outros tipos de exames. Tem que a gente fala o toque, que o urologista vai te tocar, né, o homem especificamente, digamos, pelo ânus, a próstata, no reto.
E muitas das vezes o homem não deixa fazer esse toque, porque só o urologista pode fazer geralmente, ou um médico, mas de preferência especialidade urologista. Ou se não, o mais simples, que chama PSA. É o sangue que você faz, e em uma semana sai o resultado. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu falo com experiência própria, que eu tive um tio que, infelizmente, veio a falecer de câncer de próstata, exatamente que ele não queria que o médico fizesse o toque nele. Eu falo de experiência que eu tenho, né, da minha própria família. Infelizmente, quando ele se deu conta, já era tarde, tardio realmente, por isso que o diagnóstico precoce é o melhor, mais aconselhável para o tratamento, tá? E quando ele descobriu, já estava mais estado mais avançado. Tá? Geralmente, quem faz a retirada da próstata, geralmente usa fralda. Por quê? Porque afeta, às vezes, o canal urinário. Aí não consegue controlar a urina, aí realmente precisa de fralda. Mas vai depender do caso, uma boa parte, sim. O meu tio foi um deles que submeteu já tardiamente à cirurgia e não abriu e não houve recuperação. Tá? Eu falo isso bem claro para vocês. E a questão dessa questão, porque ele falava, eu falo porque eu tenho experiência mesmo. Ele falou assim, não vou permitir fazer esse toque. Quer dizer, um preconceito, eu acho que nem tanto hoje, que meu tio já tem um tempo que faleceu, que é para a gente ter que mudar, tá? Exatamente como a Cinha falou, que tem tecnologia, tem avanço de exames, gente, a gente está no século XXI, finalizando, entre aspas, uma pandemia. Assim, muita coisa mudou de lá para cá. E, gente, é para a saúde de vocês. Veja dessa forma. E é interessante que alguns médicos urologistas falam que o toque não dói nada, é protegido, a luva é protegida, usa até um tipo gel para não doer muito. E nós, mulheres, como vamos na ginecologista, nós doemos mais, sentimos mais dores que o homem, gente. Assim, por favor, desmistifique isso em vocês. Eu acho que vocês têm que cuidar, assim, da saúde de vocês, tá? E importante não chegar a esse ponto. E destacar, tá? Eu falo que eu moro em Viçosa, Minas Gerais, tem uma referência aqui, um hospital de Muriaé, que é referência de câncer. Eles, todo ano, eles trazem, tipo, um caminhão para fazer testes gratuitamente para a população carente, só ter o cadastro. Por que isso? Primeiro, que cada município tem um levantamento, né? Pelo SUS, né? Tem um levantamento lá. Mas, principalmente, dá para as pessoas a oportunidade de ter acesso a isso. Porque até hoje, querendo ou não, gente, o melhor acesso é pelo SUS. Tá? É uma realidade. Nós estamos vendo a pandemia agora, vou destacar a questão da vacina. Se não fosse o SUS, nós estávamos perdidos, desculpa a sinceridade. Minha opinião, não sei, minhas outras colegas vão falar, né? Mas importante dessa temática, gente, por favor, vocês homens, se cuidem. Porque o bem-estar que vocês estão fazendo para vocês, para a mulher de vocês, para o filho de vocês, até exemplos, é necessário. Tá? Não deixe que a doença chegue a esse ponto. Viu alguma coisa diferente, sentiu alguma dor, procure um médico de sua confiança. Porque às vezes não quer em qualquer médico, mas se você tem uma pessoa que você confia, vai nessa pessoa. Assim, o câncer de próstata tem uma questão de doença, sim, mas muito mais que uma doença, tem uma questão social a ser trabalhada. E o que eu acho bacana nessa questão, quando vem esse ônibus, esse caminhão, né? Nem ônibus, um caminhãozão grandão, um ônibus, né? Grande, de Muriaé, geralmente faz fila a população, porque é da zona rural. A gente tem menos informação. Geralmente, a gente que mora em grandes centros, geralmente tem mais informação. Assim, é importante, tá, vocês perceberem que isso influencia, como assim destacou, a nossa cultura. Tá? Por favor, cuide de vocês, que vocês estão... Eu vou ser bem sincera, eu sou casada, eu acho importante também o homem se cuidar. Porque sempre fala assim, não, a mulher vai cuidar do homem, né? Quando fica doente no casamento, né? Mas a gente quer também que ele se cuide, né, gente? Porque senão vai ficar pesadinho, né, para nós, tá bom? Porque a gente já cuida da gente, de casa, dos filhos, né? Aí fica puxado para nós, né? Assim, por favor, gente, é mais um alerta, tá? É uma campanha de prevenção mesmo. Não tenha medo, tá? E pense uma coisa, vocês estão cuidando da saúde de vocês, que eu acho que é o principal como ser humano, como nós somos também. Minhas colegas agora. E para o desenvolvimento do câncer de próstata,
geralmente, né, existem alguns fatores de risco que contribuem, né, para o desenvolvimento dessa doença. Mas isso não quer dizer também que todas as pessoas que têm fator de risco vão desenvolver a doença. Assim também, né, não é certeza de quem desenvolveu o câncer de próstata foi devido ao fator de risco. Então, assim, não tem como se provar isso, se foi por fator de risco ou foi por mutações genéticas durante a vida que ele acabou desenvolvendo esse câncer, né? Então, de qualquer maneira, como diz a Ângela, tem que procurar sempre um profissional. E entre esses fatores de risco, né, que podem favorecer esse desenvolvimento do câncer, tem o histórico familiar. No histórico familiar, ter um parente de primeiro grau, no caso, um irmão ou um pai, que desenvolveu o câncer de próstata, né? Essa pessoa, ela é mais propensa do que as outras a desenvolver, né? Então, porque isso é um fator de risco, né? E se esse pai ou se esse irmão desenvolveu esse câncer, né, antes dos 60 anos, é um fator a mais. Em muitos casos de câncer de próstata, né, na família, pode indicar que houve uma mutação hereditária aí, né? Então, por isso a importância de qualquer sinal, né, que a pessoa, qualquer sintoma que ela tiver diferente, que ela sentir diferente, né, como disse a Ângela, procurar um urologista, porque quanto mais cedo se procurar o médico para esse diagnóstico, mais as chances de cura são maiores e mais certas, né? O sedentarismo também ele é um fator de risco, né? Porque a pessoa que está sedentária, ela também é propensa a desenvolver tumores, né, cancerígenos mais agressivos. A obesidade também, né? Homens obesos ou com sobrepesos aumentam, né, o alerta de um câncer de próstata mais avançado, né, de uma maneira mais avançada. E essas condições, né, o sobrepeso e a obesidade, está entre as taxas de maior alta de mortalidade entre os homens, né? E quando esses homens, né, fazem a cirurgia de próstata, geralmente, por serem obesos, né, a recuperação deles é um pouco lenta, né? Justamente por causa, né, do sobrepeso, da gordura. Então, assim, é um pouco mais demorada e mais lenta do que a pessoa gostaria de que fosse, né? Então, assim, de se fazer, procurar adquirir, assim, né, hábitos saudáveis. A obesidade, né, e a idade também conta muito a idade, né, para o desenvolvimento do câncer de próstata, né? Então, procurar sempre fazer o exame, né, com o urologista. Raramente esse câncer de próstata ele se desenvolve na faixa dos 40 anos ou dos 40 anos para cima. Geralmente é dos 50 para cima que se nota esse desenvolvimento dessa doença, né? Que isso quando, como eu disse lá no começo, quando na família houve, né, um caso de câncer após os 60 anos na família. O tabagismo e o álcool também,
ele é um fator de risco muito grande, né? De acordo com algumas pesquisas, as pessoas que são fumantes, elas têm um risco de 24% maior de desenvolver, né, o câncer de próstata do que as pessoas que não fumam. Então, também assim, é uma coisa a se pensar, né, esse fumo. A ingestão de álcool também, em algumas pesquisas, revelou que os homens que ingeriam o álcool de 6 a 7 doses por semana, de 15 a 49 anos, eles também tinham, né, a probabilidade 3 vezes maior de desenvolver o câncer de próstata. Então, assim, são comportamentos, né, que merecem ser refletidos, merecem ser pensados, né, para que haja uma mudança. O meio ambiente também, ele tem influência nesse câncer de próstata, porque dependendo do serviço que esse homem trabalha, se ele tem muito contato, né, com produtos químicos, isso de alguma maneira aumenta o risco dele desenvolver esse câncer de próstata, né? E esses produtos químicos, geralmente, eles estão presentes nas indústrias, né, das indústrias químicas, nas mecânicas, de alumínio. Então, está ligado ao serviço que esse homem, né, que ele desempenha também. Então, isso também, e outras substâncias também, né, podem desenvolver esse câncer. Os maus hábitos alimentares também, né? A ingestão de muita gordura trans, gorduras refinadas, carboidratos, né? Essas comidas processadas, isso também é um grande risco para a saúde, né? De todo mundo, e dos homens, né? Nesse caso aqui do câncer de próstata também, né? Ele também tem uma certa influência, né? Então, é de se, assim, evitar, né? Mudar hábitos, né? E é também ligado, assim, que, né, essas comidas processadas, elas podem ser substituídas, né? Por coisas mais naturais, coisas mais saudáveis, como vegetais, né? Legumes. Então, assim, são hábitos a serem adquiridos, né? E com isso, né, a gente vai falar algumas prevenções, né, que são importantes que se tenha para evitar, né, esse desenvolvimento dessa doença que ela afeta tanto, né, os homens, assim como as mulheres também, no câncer de mama, né? Então, assim, a prevenção comer comidas saudáveis, né? Uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, que é muito importante, porque além de ser ela prevenir, ela melhora o humor, né? Melhora a qualidade de vida dessa pessoa, evitar bebidas alcoólicas. É claro que assim, não que a pessoa não possa beber, né? Mas beber dentro do limite, dentro do que não é mal, que não faça mal para o seu corpo, né? Evitar o fumo, procurar evitar o fumo, que também causa, né, um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, tudo isso são hábitos que podem ser mudados, né? São
coisas que o homem pode fazer que não envolve gasto nenhum. É apenas tomadas de situações, de comportamentos, de hábitos diferentes, né, dentro da sua rotina. Que a gente, como a Ângela disse, né, a gente sabe que o câncer de próstata, ele afeta, né, o psicológico e o emocional do homem, assim como toda a família, né, mas do homem principalmente, né, porque existem às vezes, alguns homens, né, que até são diagnosticados, isso, porque tem homens que, quando vão ao médico, gostam de ir sozinho, né, às vezes eles têm esse diagnóstico, não conta para a família, né, que tem esse diagnóstico, e se envereda na bebida para tentar disfarçar, né? Então, assim, isso também, né, é um erro, uma tomada de decisão que precisa ser mudada em relação a isso, né? Porque a partir do momento em que se é diagnosticado com essa doença, eu acho que é muito importante que a família toda esteja a par, que a família toda, né, saiba desse diagnóstico para poder ajudar essa pessoa, né, emocionalmente, psicologicamente, para ele poder atravessar isso, né, passar esse momento de uma outra maneira. E quanto a isso, a Marcinha vai falar um pouco. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E eu vou tratar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos e sociais também, envolvendo esse homem, né? Por que muitos homens chegam a estágios extremos do câncer de próstata justo no século XXI, né? A ciência avançou muito nos últimos anos. E os meios de prevenção para o câncer também avançaram. Mas muitas crenças ainda dificultam esse diagnóstico precoce da doença. Existem vários desafios, tanto psicológico como social. O desafio psicológico, eles iniciam antes mesmo do diagnóstico. Ou seja, o medo de descobrir uma doença faz com que muitos homens vão adiando, né? Vão procrastinando, não querendo saber sobre nada que esse corpo está falando, né? E praticamente o autocuidado, que é tão eficaz nesse momento, não tem ali aquele preparo. A questão social, ela vem envolvendo esse homem com muitas crenças que estão envolvidas, que praticamente minimiza o assunto quando envolve o corpo do homem, né? Que é um símbolo, praticamente. Algumas crenças vêm lá de crianças, como o homem não chora, né? Quantas mães falam para os seus filhos, o homem não pode chorar. O homem é uma fortaleza, né? E esse menino, ele cresce carregando esse peso social, né? De fortaleza, que praticamente não permite aceitar a emoção de chorar, né? A emoção de sentir, assim, praticamente medo ou frustração. Então, esse homem, ele é carregado ali como um duro, né? Praticamente um robô. E o que difere do homem para o robô? Hoje em dia, o robô está fazendo tudo, né? O robô, se colocar dentro de uma empresa, ele traz ali, ele programando ele traz ali os seus, as suas atividades, né? Suficiente. Mas o que difere do homem para o robô? São as emoções, ou seja, são os sentimentos. Que esse homem, ele pode chorar sim. E não é só ele chorando, todo mundo, né? Pode chorar, pode sentir medo, né? Sentimentos ruins ou bons também, todos nós passamos por isso.
E o homem precisa, praticamente, compreender as suas emoções, né? Todo mundo tem essas emoções, mas as crenças que são enraizadas no homem faz com que ele nega essas emoções. Muitos homens, praticamente, têm crenças aí que o homem precisa cuidar da conta da casa, cuidar da casa, ser o chefe, né? E esse homem fica ali, praticamente, preocupado com a situação financeira, com trabalhos, negócios, e ele não consegue identificar ali os sintomas que está aparecendo, e vai praticamente empurrando. É preciso desligar o automático, né? Muitos homens, eles estão ali no automático, né? Em cuidar da casa, dinheiros, conquistas. Só que o autocuidado vai por meio desse desligamento mesmo, social, do que a sociedade impõe para o homem, né? E saber o que está se passando com o seu corpo. E quando surge, praticamente, um diagnóstico do câncer, aí vem as crenças, né? A insegurança, a vergonha social, o medo de ficar impotente, de perder aquela imagem social que praticamente a sociedade impõe, então ele fica com medo ali de perder essa imagem. Aí vem a baixa autoestima, a fraqueza. Mas ele não foi educado para aceitar essas emoções. E como ele não foi educado para aceitar essas emoções, muitos acabam caindo em depressão. Entre outros transtornos também, que acelera o estágio da doença porque atinge ali a saúde mental desse homem. Precisamos quebrar, né, esses tabus, essas crenças enraizadas, né, que impedem o homem de buscar um autocuidado necessário para prevenir esse câncer, né? E é isso que eu venho trazer para vocês, sobre essas crenças que a sociedade impõe ao homem, ao caráter do homem, né? A vergonha. Muitos ainda estão ali nos exames, como a psicóloga Ângela pontuou aí, são vários exames, mas eles centralizam ali na negatividade de um exame só. E é isso que eu tenho para trazer nessa live. Muito obrigada pelo convite, de estar aqui dividindo um pouquinho os nossos conhecimentos. E, gente, eu respondi alguns comentários aqui, né, da Jéssica, da Paula. Tem mais algum comentário que vocês queiram fazer, tá? Eu responderei, ou as meninas direcionar para algumas daqui, ou para a Neuza, ou para mim, ou para a Marcinha, que nós podemos responder também ao vivo, não precisa ser diretamente nos comentários, fica a critério de vocês. E só para destacar, gente, essa questão que nós estamos abordando no Novembro Azul, é uma coisa séria, porque o câncer de próstata aqui, a incidência maior, né, que pode cometer, né, não só a questão de saúde mental, saúde física, mas ver até possivelmente um falecimento devido a essa doença, se não tiver cuidado. E tem levantamentos, né, que falam que 50% dos homens não frequentam, assim, o urologista, digamos, uma vez por ano, 2 vezes por ano. E nós, mulheres, vamos quantas vezes ao ginecologista por ano? Entende? Assim, é uma coisa de se cuidar mesmo. Da mesma que eu tenho uma especialidade para vocês, tem especialidade para a gente. Assim, o alerta que nós estamos dando, tem profissionais qualificados, tem informações, não só no site do Ministério da Saúde, mas no INCA também, tem folders educativos, né? E todo ano é feita essa campanha para divulgar exatamente o que vocês podem fazer, né? Além dos exames, informações, você usando no dia a dia de vocês, tá? Assim, eu quero agradecer a presença de todos até aqui o momento, a minhas convidadas, a psicóloga Marcinha e a psicóloga Neuza, e nós iremos fazer agora
possivelmente uma live por mês no YouTube, né, gente? Concordam? As duas acho que concordam, né? E pode aguardar nós para a próxima aí, tá? E eu agradeço a presença de todos. A Jéssica, a Elizabeth, a Paula. Se teve mais alguém, desculpa se eu esqueci o nome, tá bom, gente? Muito obrigada, tá? Uma boa noite para todos. Vamos? Eu quero agradecer também, né, o convite da Ângela por essa oportunidade de estar falando desse tema, né, que é tão importante para os nossos, né? E também falar que nós, eu e Ângela, temos um produto justamente falando desse tema, desse autocuidado do homem, né? O quanto é necessário, o quanto é importante. Então, nós temos um audiobook que está lá na Hotmart, né? Que chama O Autocuidado do Homem, né? É esse, né? Está lá na Hotmart, né? Se vocês quiserem, tem o link na minha bio, na da Ângela também. Se vocês se interessarem em comprar o produto, está lá. E agradecer, Ângela, muito obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer, né, pelo convite. A gente está falando de um tema, praticamente, ele não é comentado no ano, né? E trazer, né, esse tema, mas não somente no mês de novembro, e sim nos outros meses também, durante o ano. Bom, se alguém de vocês quiserem também me acompanhar também nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é Psicomarcinha, digita, Ângela, é Psicomarcinha, estou lá no Instagram também, falando de depressão, ansiedade, eu tenho também o meu Marcinha, aqui... Marcinha, mais? Isso, tudo junto, Psicomarcinha. Pronto. E também no YouTube, também, que eu venho comentando sobre a depressão, a ansiedade, principalmente nesses estágios de doença, né, aos cuidados paliativos. Muito obrigada mesmo a todos. O que eu vou destacar, gente, eu estou botando aqui o Instagram de cada um, se quiser acompanhar, porque agora que nós estamos vindo para o YouTube, mas vai ser um início muito bom, muito produtivo para nós aqui. E pode esperar as próximas, tá? Mas tem muito material, né, conteúdo também no Instagram de cada uma delas, tá bom, gente? Talvez não sobre essa temática, mas uma temática pertinente da área da psicologia, tá bom? Deixa eu só colocar mais um aqui. Eu quero agradecer, obrigada, Jéssica. Agradeceu a live nova aqui, tá? Foi muito boa. E a Paula também, né? Elizabeth agradecendo também o esclarecimento das profissionais aqui, são as três aqui presentes, né? Tá tudo no comentários, tá, gente? Se quiser dar uma olhada, é só olhar aí. E eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, porque sem isso não haveria lives, nem ter oportunidade de a gente falar um pouco sobre o assunto, né? Porque se não tem pessoas para ouvir, por que nós vamos falar? Tá bom? Assim, agradeço imensamente a todos vocês aqui presentes, né? Coloquei de cada uma aqui o Instagram, tá? E a partir de agora, possivelmente, nós vamos vir com muito mais frequência para cá, tá bom, gente? Uma boa noite para todas, tá? E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.